Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um podcast, mais um Elas Pode Mais. Eu tô mais uma vez aqui recebendo vocês, Larissa Geia e Priscila Fleury. E hoje nós estamos com uma convidada, gente, mais do que especial, que o currículo dela não coube no meu celular. Eu vou falar só um pouquinho, tá? A gente vai receber aqui hoje a doutora Natália Garcia, fisioterapeuta, graduada pela UEG em 2014, pós-graduada em fisioterapia pediátrica, mestre em atenção à saúde, doutoranda em ciências da saúde, tem formação em Bobat básico, Bobat avançado, Bobat baby, PNF, ecoterapia, integração sensorial, Teratog, TeraSwitch, PediaSwitch, avaliação General Movements, entre outros, tá, gente? Então, seja muito bem-vinda, Nath. É um prazer te receber aqui. Então, assim, sinta-se em casa, né, Pri? Com certeza. Bem-vinda. É um prazer receber você e levar informação para todo mundo que está nos assistindo. Nós costumamos dizer que informação é poder. E hoje, com certeza, nós vamos empoderar muitas pessoas, famílias, profissionais. Então, muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu estar com vocês aqui, a gente poder discutir um pouquinho mais sobre essa temática, né? Discutir um pouquinho mais sobre terapia, que eu acho que está faltando tanto, né? Para a família se empoderar, né? Para a família entender do tratamento do filho e ela mesma decidir, ela mesma saber o que ela quer para o filho dela e o que não, né? Para que rumo ela vai seguir. E quais as alternativas ela tem, né? Porque às vezes a gente fica tão fixado naquela coisa, fisio-fono-TO. E aí, o que a gente tem de variação dentro disso que pode agregar para o nosso filho, né? Porque muitas das coisas as pessoas não sabem, na realidade, nem para que serve, né? Eu mesmo vou te perguntar um monte de coisa. Pode perguntar. Vou te perguntar um monte de coisa. Então, assim, Teratog, TeraSwitch, PediaSwitch, PNF, é um monte de nome diferente do cotidiano que a gente está acostumado a ter, né? Então, as pessoas, assim, gente, eu trabalho com a Nath, eu divido alguns pacientes com a Nath há anos, né, Nath? São vários que vão e vêm. E eu tenho o maior prazer em trabalhar com a Nath, porque a Nath é, assim, de uma excelência que vocês não têm noção. Ela é, assim, uma profissional realmente maravilhosa. E aí o pessoal pergunta, o que a Nath faz? Eu falo, gente, tem umas gaiolas enormes na clínica da Nath, que ela pendura os meninos na gaiola e ela faz um monte de coisa e os meninos começam a andar, entendeu? Mas hoje... Resumindo, é isso, os meninos melhoram pra caramba. Então, assim... Mas hoje a gente vai explicar direitinho, cientificamente, com bases científicas, o que é essa gaiola que faz os meninos ficarem tão bem, né? Então, vamos começar assim. Fala um pouquinho de você, o que te levou para essas terapias tão diferentes do normal. Conta pra gente um pouquinho. Quem é a Natália? Então, para falar da Natália, fisioterapeuta, a gente começa lá quando eu tinha 16 anos, sabe? Naquela busca, né? Porque a gente decide, né, o que a gente vai ser muito novas, sim. Né? Então, assim, e pro resto da vida, né? Então, meu pai estava fazendo fisioterapia na época e ele falou assim, filha, você podia fazer fisioterapia. Nossa, a menina é pequenininha, me joga para um lado, me joga para o outro, tá sendo tão bom para mim. E eu falei, uai, pai, é uma boa opção. Legal. Uma opção. E eu acho assim, eu falo assim, que a físio me escolheu por causa disso, né? E aí, nesse ano, meu pai veio a falecer, né? E aí... Quando ele estava naquele momento mesmo, eu falei pra ele, pai, pode ir tranquilo, eu vou formar, eu vou fazer fisioterapia. E aí, de lá pra cá, era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça que eu iria fazer. Olha. E eu entrei pra fisio já sabendo que eu queria tratar crianças. Porque eu tinha pesquisado, porque aí como eu já tinha decidido, vou fazer fisioterapia com 16 anos, né? Você tem uns 2 anos pra pesquisar o que ela aborda, né? O que faz tudo. E eu falei assim, eu vou entrar e vou tratar crianças. Então, desde que eu entrei para fisioterapia, para o curso, né, para graduação, eu tracei metas para como eu iria trabalhar com crianças, né?
Então, eu acho assim que isso é muito importante. Dentro da faculdade, você já ir se profissionalizando, já ir se especializando. Então, assim, eu lembro que na época era muito difícil, às vezes, passar para monitoria de anatomia do professor Dr. Nilo, assim. E eu falava assim, gente, vai me dar uma ótima base, né? Assim, de origem, inserção, né? E que hoje é fundamental para mim. Então, assim, eu ter trilhado esse caminho, né, de ter passado monitora, eu fiquei monitora 2 anos de anatomia, né, vendo ali os músculos todo dia, né, às vezes eu dava aula pro professor Nilo, né, que foi um grande professor, e isso me fez uma fisioterapeuta muito melhor. E depois disso, eu tracei que eu queria ir tinha um estágio remunerado na APAE. Lá fazia uma provinha na época e eu também decidi que eu queria fazer. E desde então foi aí que começou a minha vida e, né, o meu encanto. Desde a época da faculdade, nesse estágio que eu também fiz 2 anos na APAE, que era remunerado, era contraturno. Acaba que minha faculdade era integral, mas quando a gente entrava para o estágio, a gente tinha um período de estágio e a noite de aula. Então, assim, era bem intenso, né? Sim. Eu ficava à noite, à tarde, de dia trabalhando, mas, assim, eu acho que é importante. Eu acho que viver esses momentos são importantes para o aluno. Eu também fui filha da APAE, né? E aí era aquela coisa de, vamos organizar, com esse professor não dá porque vai bater com o estágio da APAE, que não sei o quê. E na época, assim, quando a gente tá ali envolvido, a APAE era a queridinha. Então, a gente organizava a faculdade em função da APAE, não era a APAE em função da faculdade, né? Era, assim, foi muito importante para mim. Eu acho que todos os meus professores da época de pediatria são fenomenais, foram muito importantes para a minha formação, né? Teve a professora Sibeli, teve a professora Maísa, teve a professora Segiane, né? A Rosimar. Então, assim, e foram professoras que já tinham a formação no Bobat, né? Então, assim, era aquela família bobatiana, assim, né? E nisso eu já fiz a minha meta. Eu falei assim, se todo mundo que trabalha com criança tem o Bobat, eu vou ter que fazer esse curso, Eu tenho que ter também. Eu tenho que ter também, porque é isso que, pra mim, naquela época, né, o quê? Não sei quantos anos atrás, não, gente. Alguns anos atrás. Esses dias. Trabalhar com criança tinha que ter o Bobat. Só que não tinha em Goiânia. Fazia muitos anos que não vinha pra Goiânia. E nisso eu pesquisei. Eu sou de uma família que a minha mãe era extremamente protetora. Nunca tinha viajado pra ficar sozinha nem pra casa da tia. Nem muito tempo de formação. Não é um dia de formação, gente. Eu fiquei quase uns 2 anos indo e vindo pra Porto Alegre. Porque aí eu fiz todos os outros Bobats, né? E aí eu tenho uma tia que é freira, né? E aí ela que sentou com a minha mãe e falou assim, minha filha, a Natália já é uma moça, ela tem que voar. Meu Deus, que gracinha. Dói, o ninho fica vazio, dói. E aí ela falou, vai minha filha, pagar a gente não sabe como que vai pagar, mas a gente dá um jeito. Porque é caro. É caro. E assim, eu acho que foi a melhor decisão. Minha faculdade estava em greve, então eu não tinha colado o grau ainda, estava um semestre à toa, porque eu não podia trabalhar, não podia colar grau. E aí, nisso, eu comecei. Fui para Porto Alegre, fiz minha formação no Bobat, né? Eu falo assim, Natália, quem foi mexer com criança, né? O que você recomenda? Eu recomendo que faça, sim, a formação no Bobat. Hoje em dia, tá se discutindo muito sobre evidência científica, que o Bobat não tem evidência científica, então que não deve ser feito, né? Então, né, como doutoranda, falo para vocês que é muito difícil, né, dentro da fisioterapia, nós fazermos pesquisa científica utilizando o Bobat, porque o Bobat é uma forma de ver a criança, é um conceito, é uma forma de avaliar, uma forma de tratar. E como a gente avalia e trata cada criança de forma totalmente diferente, como que a gente vai ter grupos, né, de controle, grupos não padronizados, né? Então, assim, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Não tem como eu escolher, eu vou fazer essa técnica, porque para fazer uma pesquisa, eu tinha que escolher essa técnica. Sim. Com crianças iguais. Com crianças iguais. Para não ter desvio, viés. Fazer igualzinha e aí ver se melhorou ou não melhorou. Mas, às vezes, isso não vai melhorar, porque não é isso que aquela outra criança precisa. Então, é isso que eu venho discutindo, é isso que, às vezes, eu tento colocar na cabeça de profissionais, na cabeça de... Eu estava dando aula semestre passado, então, assim, na cabeça dos meus alunos e até das pós também, que eu dou algumas aulas, alguns módulos em pós,
que existe, ainda mais dentro da neuropediatria, existe muita diferença. E a gente sempre vai tratar a diferença. A gente não vai tratar uma criança como se fosse a outra, né? Justamente. Sim. E hoje, o curso que te dá mais bagagem prática, porque é isso, você melhora a sua mão, fisioterapia é mão. E você melhora a sua mão com prática. Eu, totalmente crua, tudo bem, fiquei 2 anos na PAI, tratava as crianças, mas assim, são 2 anos apenas, né? Totalmente crua. Eu pensei, o que vai me dar mais bagagem, mais prática? E como é um curso totalmente prático. São quase ali 400 horas práticas com a supervisora em cima de você, te falando, não é assim, pega a mão aqui, pega a mão ali. Então, assim, para mim, eu acredito que não exista melhor formação para um fisioterapeuta, pelo menos recém-formado, para começar a entender, né? Para começar a entender a criança, entender o corpo, entender de manuseios, né? É um milagre? Não é um milagre, gente. Nada dentro da pediatria é um milagre. Eu falo isso até... A Larissa falou, né? Tem um monte de gaiola e coloca pra andar. Então, assim, hoje em dia tem muitas famílias que acham, por exemplo, que o TheraSuite, o PediaSuite vai ser um milagre da vida da criança. Vou vender minha casa, vou vender pra poder pagar o TheraSuite que a minha criança vai sair de lá andando. Gente, não é assim, tá? E eu gosto muito de falar porque existem muitas clínicas ou algumas coisas que pregam isso, que é um milagre, né? E dentro da reabilitação da neuropediatria não existe milagres. Existe trabalho. Existe trabalho. Muito trabalho. E de equipe. Equipe. Exatamente. E eu falo bem isso, eu falo assim para todos os meus pais, são 2 passinhos para frente, 1 para trás, mas o importante é que a gente continue sempre tendo esse passinho para frente. A soma sempre seja um passo para frente. Mas lógico que vai ter períodos em que os passos vão ser mais para trás. Vão ter períodos, né? Igual agora, que tá agosto, setembro, meus pacientes estão todos doentes. Estão todos internados, quase não estão indo para terapia. Então, assim, é lógico que vai ter passos para trás nesse momento. Mas, assim, a família tem que entender, são crianças. São fases. São fases. Né? E lá na frente, a gente vai ter vários passos pra frente, né? Então, assim, quando a gente tem uma criança típica e leva pra escola, né? Você também é mãe? Sim. A Larissa, eu sei que é mãe de vários. De 3. Mas vários. 3 e 3. Aqui a gente tem uma creche, só as 2. Um dia eu chego lá. Vai sim, com certeza. Muito bom. Então, quando começa a escola, não é aquele tanto de doença, não é mais em casa do que fora. Muito. Acha que tá ganhando alguma coisa na escola nesse momento? Não tá. Mas é um momento de adaptação. Então, eu sempre tento falar dessa forma, né? Ótimo. Sim. Muito importante. Inclusive, o meu tá em casa, gente. Meu caçula hoje não foi, porque tava... né, doente. É fase, é época do ano, não tem como. Isso a gente entende, e realmente eu também falo, porque eu trabalho com linguagem, também atendo crianças. Eu falo, gente, é um período assim que realmente a gente tem que analisar. O importante é, tá bem? Vai pra terapia. Não está bem? Não vai. A criança precisa desse tempo para se recuperar, né? Assim, é importante. Hoje, por exemplo, foi uma mãe me falou, super consciente essa mãe, falou, Priscila, hoje eu não vou levar minha filha porque ela não tá bem. Então, não vai render. Você me entende? Eu falei, claro que eu te entendo. E isso é muito bom, você respeitar a sua filha nesse período que ela precisa, né? Então, achei bem bacana isso. Realmente, a gente tem que conversar com as famílias, né? A gente tem que falar que não é milagre. Nós somos terapeutas, nós fazemos a nossa parte. A família, com certeza, faz a parte dela também, né? Porque... é quem está mais interessada, né? E aí, juntos, nós vamos em frente, né? Sempre assim, mirando lá na frente, né? E, Nath, uma pergunta. Claro. Você, já sei que você trabalhou na PAI, né? E sei que hoje você tem uma clínica super legal, super bacana, bem montada. Só que nós queríamos saber um pouco da sua trajetória para chegar até a clínica. Então, eu iniciei... fui fazer o curso, né? E aí eu ficava mais lá do que aqui. E aí eu tinha que ter um trabalho para me ajudar a pelo menos viver lá, né? Minha mãe falou assim, o curso básico minha mãe me deu, né?
Ela foi dividindo, a gente dividiu em 12 vezes. É meu curso, minha vida. A gente faz muito isso durante a trajetória. A gente faz, não vai. Mas ela falou, minha filha, o restante eu não posso te ajudar, né? E aí eu colei grau depois de 6 meses, né? E aí nisso eu fui trabalhar com home care. Eu fui trabalhar, nem sei se existe essa empresa, pode falar o nome de empresa aqui? Pode. Era uma empresa chamada Vivente. Eu acho que ainda existe. Não sei se existe. E eu fazia uma rota, trabalhava basicamente com respiratório, né? Assim, mobilização. Era pacientes todos neurológicos, mas era aquilo que eu precisava. Eu falava na faculdade, nossa, nunca vou trabalhar com respiratório na vida. Certeza. E é importante a gente saber que a gente precisa, né? E eu falo assim, o quanto foi importante essa experiência pra mim, que lá na frente eu conto pra vocês. Então. Legal. E aí, nisso, eu fiquei ali uns 6, 8 meses na Vivente, né? Deu pra eu me manter, né? Pagar minhas idas pra Porto Alegre. Ganhar experiência. Ganhar experiência, tudo, né? Ter o vínculo com a família, ter o vínculo de como é um atendimento domiciliar, né? De como muda a vida das famílias. E aí, nisso, eu consegui entrar em uma clínica em Goiânia. Que aí lá eu atendia muito torcicolo congênito. Primeiro veio um pé torto congênito para eu atender. O médico falou assim, eu acho que não tem como, não vai melhorar esse pé torto congênito, mas vocês querem ir, pode ir. E aí, a gente alinhou aquele pé. Uma criança que já fez cirurgia, tinha feito gesso seriado, e a gente conseguiu alinhar aquele pé. Então, a partir daí, eu nunca vi o médico, e ele só mandava para mim, os pacientes. Ai, que bom. E aí ficou, só que eu sempre, né, visando que eu queria trabalhar na neuropediatria. Eu não queria, não é nada contra, gente. Existem profissionais excelentes que hoje trabalham só com torcicolo congênito, mas não era aquilo que batia, que aquecia meu coração. A preferência, né, assim. Não era aquilo. Não era o que te fazia teus olhos brilharem, né? A gente sempre tem aquilo que faz os olhos da gente brilhar, não tem como. E aí, nisso, veio alguns pacientes neurológicos, né? E eu falo assim, que teve a minha primeira pacientinha, que foi a Esther, que veio uma paciente neurológica pra mim. Paciente que a gente vai ver assim, super grave, traqueostomizada, gastrostomizada, né? Bebezinha, ela devia ter uns 5 meses. E aquilo, né, de aspirando, ela foi em uma instituição onde falou que ela não poderia ficar lá, porque se fosse aspirar, tinha que aspirar no banheiro. Aí a mãe dela falou, mas o que é isso? Como assim? Não poderia aspirar perto de todo mundo. E aí, assim, uma família que vinha lutando, né, com aquele bebê, né, que tava difícil, uma família que mudou de Uruaçu pra Goiânia. Nossa. Tudo muito novo, Tudo né? muito novo pra eles, né? Não tinha nunca uma criança especial. E ela falou assim, Natália, tá difícil de vir aqui na clínica todo dia, tem como você ir lá em casa, né, tudo. E aí eu sentei, na verdade, com o dono da clínica na época. Eu acho que isso é muito importante, pessoal, a gente trabalhar com ética e com verdade com todo mundo, né? Eu acho que a gente falando, eu acho assim, e eu sentei com ele e falei assim, olha, essa paciente é daqui e tudo, mas ela quer que eu vou atender ela domiciliar, teria algum problema pro senhor? Ele falou, não teria problema. E foi aí que eu comecei mesmo, assim, porque eu falo que a melhor meio de divulgação é a boca a boca, né? Sim. Com certeza. E aí eu comecei a reabilitar mesmo. A Esther foi uma paciente que foi minha, assim, né? Eu chamo que ela foi... A gente adota, eu né? Filha. A gente tem um monte de filho postiço. Já pega demais, né? Nossa. E aí, nisso, a mãe dela foi me indicando para outras mães de home care, né? Veio a outra, que foi a Rafa, que foi um amor que a Larissa também atendia. Então, assim, os meus bebês são os meus filhos que estão comigo desde a época de recém-formada. Eu tô com 9 anos, vão fazer 9 anos agora. E eles recém-nascidos, e né? eles recém-nascidos. E aí, foi a partir daí que o meu nome começou, né? E aí, meu nome sempre foi associado, a partir deste momento, com crianças mais graves. Com crianças com traqueostomia, com crianças em respiração mecânica, né? E eu vi que eu gostava, né? Então, assim, eu falei assim, gente, porque às vezes essas são as crianças que ficam no limbo ali, né? Às vezes não tem quem trata. Muito terapeuta tem receio, né? Ou não tem
não brilhe os olhos para essas crianças, né? É igual eu falo, eu chego lá, eu vejo tráqueo, gastro, respiração mecânica, ai, que coisa mais linda. Deixa eu ir lá, entendeu? Então, assim, são preferências, né? Se você falar pra mim, não, é só um distúrbiozinho de linguagem, fala, então vamos ver alguém pra atender, vamos ver alguém pra atender. Ela me indica, gente, ela não atende de jeito nenhum. Não, atende. Se for pra não brilhar os olhos, a gente não quer, né? Então, assim, não que eu não goste, nada contra, mas eu acho que tem pessoas mais preparadas que eu pra atender esse tipo de caso, como é o caso da Priscila. Alteração de linguagem, gente, liga pra Pri, a Pri é ótima, ela vai te atender bem. Gagueira, liga pra Pri, a Pri é ótima, ela vai atender, né? Aí, mas quando chega um respiradorzinho, a gente chega, palpita o coração. É questão de experiência mesmo, de mão e de como a gente vai dedicando tempo para aquilo, dedicando o nosso estudo, dedicando o nosso tempo de informação para aquele perfil, né? E eu acho que dentro da fono, dentro da físio, quanto mais a gente vai afunilando, melhor fica o nosso tratamento para aquela patologia, para aquela alteração neuromotora, né? Eu falo bem isso. Não tem como ser bom em tudo. Não tem. Impossível. Não tem jeito. Então, a gente tem que ir separando. Igual, por exemplo, quando eu pego um AVC, já um idoso e tal, eu vou tratar a parte muscular dele, vou tratar a disfagia, eu vou tratar a parte de musculatura orofacial. Aí agora, ele tá afásico, ele precisa de alguém para tratar a fala. Não, agora eu vou chamar alguém, vou diminuir as minhas sessões e ela vai entrar assumindo as outras. Ela vai trabalhar a parte de linguagem, eu vou trabalhar a parte muscular. Eu acho que é o melhor a se fazer. Porque aí você entrega para alguém que é expert naquilo, né? E isso está faltando muito na nossa área, né? Assim, eu admiro bastante. Tem gente que quer abraçar tudo, né? Que quer abraçar tudo e não dá. A gente sempre tem que pensar no melhor pro paciente. Sim. É verdade. O que vai ser melhor para ele, né? Porque eu acho assim que a gente tem conhecimento e eu acho que, né, eu acredito em Deus, eu acredito que lá na frente a gente vai ser cobrado mais por isso. Com certeza. Morro de medo, gente. Da hora que resolver passar lá naquele tal daquele telão que eu já fiz, o que eu deixei de fazer. Então eu tento fazer tudo certinho. Porque pensa, não, a gente não pode passar recibo desse tipo de vergonha. Não. Agora, Nath, uma dúvida, assim. Eu, como fonoaudióloga, eu atendo casos de linguagem, né? Atendo criancinhas a partir de 1 ano. Algumas questões de flacidez, né, das estruturas orofaciais, mas coisa muito leve. Então, eu lembro da época da faculdade, da época de APAE também, do posicionamento. Olha, os 2 pés no chão, então retinho e tal. Porque senão a família manda vídeo da criança deitada na cama fazendo. A gente, olha, lembra que não pode e tal. Então, a sua atuação é importante também para orientar toda uma equipe, né? Sim. Na verdade, a gente trabalha com isso, né? Na verdade, quando a gente tem a formação no Bobat, a gente vê que uma parte da nossa terapia é de orientações. Porque a gente sabe que aquela criança vai ficar, quanto tempo com a gente, quanto tempo com a família. Pois é. Né? Então, assim, os 10 minutos finais, né? Ou então, dia a dia, WhatsApp, me manda foto, né? Então, essa parte da orientação é terapêutica, sim, né? Essa parte faz parte, entra dentro do nosso trabalho. Verdade. No entanto, a gente fala, né, que, olha, vamos fazer um combinado. A mãe e o pai estão aqui, vamos fazer um combinado, ó. É um triângulo. Família, escola, terapia, todo mundo junto, né? Porque senão não tem jeito, né? Todo mundo pela criança. E aí, voltando a falar, porque vocês perguntaram, eu não terminei, né? De falar da clínica, meu Deus do céu. Sim, fale da clínica. E nisso, eu fui para outra clínica, comecei meus atendimentos domiciliares, saí dessa clínica, fui para Vila São Cotolengo, que foi a minha paixão de vida ali, que são crianças que não têm família, né? E eu falo que lá na São Cotolengo nós não somos só fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Nós somos mães, pais. Olha, que lindo. É de dar dó, né? Os bichinhos. Então assim, a gente cuida, assim, eles são muito amados, muito queridos, né? Então, ali foi uma parte, assim, eu falo que foi um aprendizado de vida, não foi um aprendizado profissional. E aí, nisso,
E nisso eu fui pro consultório. Quando eu fui pra Vila, eu já fui para um consultório. Hoje a Cíntia, que é minha sócia, a gente fez o trabalho de monografia junto. Ela já tinha feito TeraSuite, foi a primeira pessoa aqui em Goiânia que tinha feito a formação em TeraSuite, lá nos Estados Unidos, tudo. E aí eu fiz meu trabalho de monografia com ela. E aí, na época, ela estava em supervisão de um centro de reabilitação e estava sem tempo de atuar no consultório dela. Estava todo montado, né? Eu falo que era um consultório que era 1/3 dessa sala. Era quase uma baia. Era quase uma baia. E aí a gente começou aí ela falou assim, Nath, eu tô com meu consultório montado, você não quer aqui atender? A gente divide as despesas, né? E eu sei que você fez formação, né? E a gente vai indo. E aí nisso eu fui atendendo, foi tendo mais pacientes, foi tendo mais fluxos. E ela vinha atendendo também, então assim, a gente dividia os pacientes. Até que ela falou assim, eu acho que eu tô mais feliz aqui do que lá. Vamos ter um lugar maior? E nisso, a gente discutiu tudo. E aí a gente já dividia também a nossa baia com a terapeuta ocupacional, que era a Geórgia. Aí começou a ficar pequeno. Aí ficou pequeno, aí a gente mudou. Fez a Mover, então aí a gente fez a clínica. E aí eu falo assim que a Mover sempre foi de boca a boca. Então assim, hoje que a gente contratou, porque tudo é marketing, pessoal do marketing. A gente contratou o pessoal do marketing, mas a gente tem assim uma dificuldade. Eu te entendo. A gente tem assim uma dificuldade. Eu te entendo, não é fácil. Porque uma coisa é você escrever sobre o que você sabe. A outra é você contar para outra pessoa escrever. Isso é muito complicado. E para quem não conhece, gente, a clínica da Nath, ela chama Mover, a gente vai deixar o Instagram aqui embaixo na descrição. É linda a clínica, vale a pena ir lá conhecer todas as terapias que elas têm lá. E assim, todas são terapias de excelência. Vocês vão amar a clínica. Eu quero conhecer. Pode ir. Maravilhoso. E assim, quando a gente montou a clínica, a gente tem um perfil um pouco parecido, nós três, né? E a gente passou por lugares semelhantes, né? Pela vila, tudo. A gente queria fazer da clínica uma casa, porque a gente pensa assim, que a vida, né? O corre-corre de terapia em terapia já é tão, assim, desgastante, maçante. E a gente sempre pensou nisso, de fazer a clínica uma casa e de lá na clínica a gente não desorientar pais. Eu tenho essa... importante. Isso acontece. Essa falo para as meninas que atendem lá com a gente. Aqui a gente não desorienta pai. Olha, isso é tudo, gente. Aqui a gente não desorienta pai e mãe. Perfeito. A gente tem que entender, a gente tem que acolher. E eu falo que isso é a base da terapia. Quando a gente fala que é família no centro, onde estão todos os artigos hoje de mais alto nível de excelência, né? Falando que a terapia é a família no centro, a criança no centro, e é no centro mesmo. O centro que a gente fala é conhecer como é aquele ambiente familiar. A mãe tem 2, 3, 4, 5 filhos. Eu tenho mãe que tem 6 filhos lá na clínica. Nossa. Como que eu vou falar pra essa mãe, dar um roteiro pra ela só da física, porque tem fono, TO e sei lá o quê. Eu vou dar um roteiro de que ela tem que fazer 10 exercícios por dia. Sendo que essa criança, sendo que essa mãe tem mais 6 filhos. Então, assim, é isso que é a família no centro, né? É a gente conhecer a individualidade de cada família e ver o que é possível, o que vai ser viável para fazer para aquela criança e que vai melhorar a qualidade de vida daquela criança. Sim. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, eu falo muito nas equipes que eu trabalho. Eu falo, gente, terapeuta trabalha com possibilidade. Isso. Então, a gente tem que olhar as possibilidades do nosso paciente, a gente tem que olhar as possibilidades da família, até para facilitar a vida do paciente, da família, para que aquilo renda, né? E eu falo assim, em 2 vertentes. Essa de para render a terapia e na vertente de que a gente trabalha com possibilidades e não com limites. Porque tem muito terapeuta que foca no limite do paciente. Esse paciente está limitado a isso, é um paciente limítrofe, né? Eu tenho pavor dessa palavra. Né? Porque eu acho que a gente não trabalha com limites, a gente trabalha com possibilidades. E para todos os ângulos. Igual você falou, como que eu peço para uma mãe que tem outros 6 filhos, que tem atividades de vida diária como esse, para eu parar os outros 5 para ela cuidar só de um? É injusto. A gente sabe que a criança, com
que é especial, ela precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior. Mas é injusto com os outros tirar toda a atenção, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Sem contar na culpa que aquela mãe carrega, né, gente? Exatamente. Tipo, nossa, você não fez em casa. Como se fosse assim, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. E não, ela tá sendo a melhor mãe que ela pode ser. Sim. Né? A gente Dentro das empatia, possibilidades né, dela. gente? Exatamente. Mas eu gostei muito dessa frase. Repete pra gente, por favor. Não, o quê? Que a gente, na clínica, a gente não desorienta a mãe. Ótimo. Não vamos desorientar. A gente não desorienta a mãe. É isso aí, gente. E até porque as nossas crianças, elas são tão vínculo dependentes com as mães, que se uma mãe está mal, gente, aquela criança vai estar mal e não vai render na terapia. Reflete. É verdade. Reflete demais nas nossas crianças, assim. Isso eu sinto até no consultório de linguagem também. Muito. Sim. Muito. Então, eu acho que o nosso papel como terapeuta, quando a gente fala em neurologia, é entrar dentro da família daquela criança mesmo, conhecer quais são as reais necessidades que cabem dentro daquela família, né? E mostrar sempre as possibilidades também. E mostrar, mesmo, por exemplo, às vezes eu falo assim para as meninas, ai, essa mãe não vai ter condição de ter esse andador, mas quem somos nós? Né? Aquela família tem que conhecer qual que são as possibilidades, o que aquela criança tem o potencial de fazer com todos os equipamentos disponíveis no mercado. Sim. Isso. Ela tem que ter o conhecimento. Justamente. Agora, como ela vai fazer com esse conhecimento, eu não vou cobrar dela. Sim. Eu não vou cobrar dela, falar assim, ele podia estar treinando a marcha com esse tá um andador e ele não tem. Isso eu não vou fazer nunca. Mas mostrar que existe aquela possibilidade e aí ver o que é capaz, o que cabe dentro da vida dela, isso é a família que decide. Até porque a família tem o direito, né? Sim. E nós temos o dever de orientar. De informar. Exatamente. E até agora a gente falou bastante sobre o Bobat. Agora me conta do Tera. Né? Porque eu gosto do Tera. Como que é? Então, não é milagre. Não é milagre. Vamos começar aí. Não é milagre. A gente não faz milagre, a gente faz terapia. Isso. Né? E na verdade, o TheraSuite foi criado por 2 terapeutas que já trabalhavam com o Adele Suite. O que é o Adele Suite? É um terno astronauta que os russos desenvolveram para quando fossem para a Lua, quando fossem em viagens, né, espaciais, não perdessem tanta massa óssea e muscular. Porque eles voltavam, não sei se vocês lembram de vídeos dos astronautas voltando e eles sendo carregados, né? Porque não davam conta de andar mesmo, não é porque é um herói não, tá, gente? É porque perdia massa, né? Como não tem a gravidade lá, não tem a gravidade, né? Então a gravidade, que é um vetor de força empurrando a gente para baixo o tempo todo e a gente vencendo esse vetor de força, né? Empurrando, fazendo esse contra-força com a gravidade, é o que vai fortalecer nossas musculaturas antigravitacionais, é o que vai manter a gente em pé. E aí, nisso, eles desenvolveram essa roupa, esse terno astronauta. E aí, quando voltaram lá na Polônia, eles começaram a inserir para pacientes com AVC. Apenas a roupa, para terapia. E aí, nisso, esse casal de fisioterapeuta e fisiologista do exercício tiveram uma filha com paralisia cerebral. E nisso tentaram todas as técnicas possíveis, né? Só que o pai via que era 40 minutos, 30 minutos, 2 vezes na semana. E o pai trabalhava com atleta também. Aí ele pensou, gente, minha filha não tá melhorando. Eu sou fisioterapeuta, tenho que fazer alguma coisa. Minha filha não está melhorando. E como que eu trabalho com atleta... Esse atleta não tem nenhuma alteração neuromotora e fica horas do dia treinando para poder ter seu maior potencial motor. Então, como que minha filha então vai ter o seu maior potencial motor 2 vezes na semana de 30 minutos? Com o agravante do comprometimento neurológico. Sim. Então, foi esse o pensamento. E aí, nisso, então, ele associou o treinamento intensivo ao uso da roupa.
A roupa não é um milagre. O que a roupa vai proporcionar? Melhor alinhamento mecânico. Porque a gente sabe que hoje a gente tem que trabalhar as atividades dentro do alinhamento biomecânico, né? Dentro do alinhamento correto, né? Como uma pessoa ficaria em pé, como uma pessoa ficaria sentada, para ativar aquela musculatura que faz aquela atividade. Senão a gente acaba recrutando outros tipos de musculatura. Então, a roupa me dá mais mãos para trabalhar. Porque aí eu não preciso ficar alinhando e eu posso fazer os meus exercícios funcionais. Posso trabalhar a musculatura de forma correta. Assim como a gaiola também vai me dar mais mãos. Eu falo que a gaiola é um equipamento, não é um milagre, não é uma terapia. É onde eu vou colocar ela nos elásticos, vou posicionar uma criança que não conseguiria ficar em pé. E vai me dar mais mãos para eu fortalecer membro inferior, fortalecer membro superior, na postura de pé, com a ação da gravidade, a gravidade empurrando e essa criança indo contra, trabalhando toda a musculatura antigravitacional. Porque eu, por mais que eu seja grande, consiga abraçar todas as crianças. Tem colo da Tia Nath para todo mundo. Da Tia Nath para todo mundo. Eu não conseguiria, uma criança de 6, 8 anos, pegar, alinhar aquela criança em pé e ainda executar a atividade funcional. Sim. Verdade. Né? Então, assim, eu falo que o TheraSuite é um recurso terapêutico que potencializa a fisioterapia, mas que sem um bom fisioterapeuta com um olhar clínico específico, capacitado e treinado para saber o que é realmente necessário para aquela criança, não vai fazer efeito. Né? E aí, nisso, o Richard, que era o pai, né, dessa criança, que era a Maia, ele associou o treino intensivo, né? Ele usou a fisiologia do exercício, viu que dá pra gente mudar as questões de fibras musculares em 4 semanas, né? Então, tipo de contração rápida, muito rápido. Em contração lenta, né? Porque a gente vê que as crianças com paralisia cerebral têm muita contração rápida, porque elas usam muito os reflexos. O reflexo é todo rápido, né? Então, ela usa muito, ela desenvolveu tudo no padrão, nas fibras de contração rápida, e as fibras de contração lenta, que são a manter postura, manter posições, elas não têm. Né? E isso eu consigo modificar através, primeiro, modificando fortalecimento isométrico, concêntrico e excêntrico, aumentando questão de peso e tempo de exercício a partir de 4 semanas. Gente, mas é um resultado muito rápido. Mas não vai fazer um milagre. A gente vai tentar mudar uma fibra muscular para um tipo de função específica. Sim. Né? Mas é um resultado muito acima do normal esperado, né? E aí, nisso, a gente desenvolveu, então, o protocolo intensivo, que são 4 semanas de atendimento, 3 horas por dia, onde tem um período de alongamentos ativos, né? Reposicionamento, alongamento neural, né? Fortalecimento em polias e treino de atividades funcionais, onde a gente gasta mais, né, nosso tempo, nossas 3 horas no treino de atividades funcionais, para aquela criança poder colocar dentro do dia a dia as atividades funcionais dela. Sim. Né? E aí é um embate que eu tenho aqui em Goiânia. Diga. Porque hoje as crianças estão vivendo nessas clínicas de intensivo. Então, a criança vai lá, passa 6 horas do dia nessa clínica, fazendo tudo isso, né? É lógico, gente, que eu sou a favor do intensivo, tá? Eu trabalho com isso. Mas o meu embate é esse. Fica 6 horas, depois elas vão pra escola, chega em casa exausta, às vezes nem janta e já dorme. Nossa. Que horas essa criança vai ter tempo de ser criança? E que horas essa criança vai ter tempo de colocar em casa o que ela aprende na clínica? Aí, toda criança, gente, aprende por fazer ao acaso e ver, nossa, é assim que faz. Deu certo. Vou repetir. Se eu estou em um ambiente de clínica e faço aquela atividade sempre com transferência de peso, na gaiola, com a roupa... Condicionada àquilo, condicionada com a minha terapeuta, eu não vou conseguir transferir isso para minha casa. Então, nossa terapia não vai estar resolvendo em nada, porque eu trato uma criança para ela ser bem em casa e no ambiente comunitário, não para ser bem comigo. Ela precisa achar a função daquilo que você está ensinando para ela. E para isso ela precisa de ter tempo. Sim. E vontade.
Se ela fica Exposição. exausta, exposição, se ela fica exausta de ficar na terapia, sei lá quantas horas, na escola, ela não vai ter isso. Então, assim, Natália, então, não tô entendendo. Como que é isso, né? Você fala bem do intensivo ou não fala? Hoje a gente sabe que cada criança vai ter a necessidade de um tempo específico em terapia, e isso é determinado pelo terapeuta. Eu tenho um paciente... Ele é mais velho, o nome dele é João Augusto. Meu xodó, um dos meus filhos também. Ele é uma criança muito espástica, fez a risotomia, mas continua ainda com padrões de espasticidade, membro superior, né? Eu sei que atender ele 1 hora por dia, 1 hora cada vez que ele vem, não é o suficiente, porque eu não consigo nem adequar aquele tônus para fazer a atividade funcional. Então, é aquilo, a mãe sabe, eu sei que a gente precisa de no mínimo 2 horas com ele. Isso sem intensivo, em atividades. Eu falo que a fisioterapia também não é só o protocolo intensivo. A partir do momento que a gente faz uma rotina intensiva, é um intensivo, né? Sim. E aí, é uma discussão. É viável para a mãe vir aqui ficar 2 horas? A criança ela estuda em ambiente domiciliar, né? Então, ela tem esse tempo disponível para mim. E ele vai, então, 3 vezes na semana, 2 horas comigo. E é o que é bom para ele, é o que é viável para ele. Foi o ponto de equilíbrio que vocês encontraram. Foi o ponto de equilíbrio que a gente encontrou para ele, para questões de manutenções. Aí, quando eu vejo assim, quando eu quero ter um ganho com aquela criança, a literatura hoje está muito bem definida de que quando a gente fala de criança, a gente tem os níveis, né? Na paralisia cerebral, de GMFCS. Nível 1, 2, 3, 4, 5. A literatura está definida onde que aquela criança, todas as crianças dos níveis, têm o período de ganha atividades funcionais, né? O período de platô e depois o período que vai decrescendo essas atividades funcionais. Por que vai decrescendo essas atividades funcionais? Isso o artigo não fala. Diga. Olha, eu tentando adivinhar, né? Não, mas é porque vai crescendo. São saltos. São saltos de desenvolvimento. Nos saltos de desenvolvimento, elas perdem muito. Entendi. Até elas se reorganizarem de novo. Porque era um músculo que tinha aquele número de sarcômeros, aquele número de fibras que era aqui, e que ele cresceu de um tanto que ele não vai ter o mesmo volume. Ele não vai dar conta de sustentar aquele corpo. Olha só. E aí, como tem espasticidade também, muitos deles entram em contraturas, porque cresceu, mas o músculo não acompanhou. Então, aí que tem os decréscimos funcionais. Entendi. Olha. Então, é aí que a gente tem que entrar com o intensivo. E tem que exaurir mesmo aquela criança. Sim, entendi. Entendeu? Pra não deixar ter o decréscimo funcional. Sim, e pra gente sempre ter ganhos, né? Ou então, não, minha criança atingiu um platô que não tá quase sentando, mas não tá sentando. Vamos fazer um intensivo para ver se a gente consegue sentar essa criança? E depois a gente mantém nas manutenções. A gente vai achar o ponto de equilíbrio, ver o que é para manter aquela... Para cada criança, isso é totalmente individual. Tem criança, bebê, que eu atendo meia hora. Entendeu? E aí a gente vai avaliar aquela criança de forma efetiva e ver qual é o ponto de equilíbrio para ela. O que é realmente necessário para ela. Para aquela criança, de forma individual. E é tão engraçado, assim, essa questão dos saltos, né? Dentro da paralisia cerebral, que eu tenho um paciente que eu acompanho desde os 8 anos de idade. Ele está com 21 agora, o João, né? E eu e a mãe dele, a Rejane, cada salto que acabava, a gente falava assim, acabou, agora a gente tem um tempo para trabalhar. Quando ele fez 19, que terminou o crescimento dele, que não ia mais crescer, fizemos exames, tal, a gente comemorou. A gente não vai ter mais salto de crescimento. Porque a gente sabia que dali para frente ia ter uma calmaria, digamos assim. Olha, que interessante. Né? E que a gente teria ganhos, talvez não ganhos tão expressivos quanto a gente teve lá com 8 aninhos, né? Porque tudo muda, mas que a gente não teria mais tantas perdas. Olha, né? Isso é muito marcante. Assim, eu lembro de cada comemoração com a mãe dele. Acabou o salto, acabou. Gente, olha só, pra quem tá de fora, né? Porque não faz parte da minha realidade, né? E eu fiquei pensando, falei, gente, será? E escutar sobre isso e, sabe, ver essa realidade.
A gente estava comentando nos pods falando do autismo, do desenvolvimento de linguagem, dos saltos de desenvolvimento. Sim. Né? Sim. São os mesmos saltos, só que você olha pelo motora, cognitivo, né? E a gente olha pelo motor. Muito interessante. Sabe? Então, assim, eu acho fantástico esse trabalho. E me conta uma coisa, Nath. Quais os pré-requisitos para você olhar para uma criança com uma paralisia cerebral e falar assim, essa eu vou indicar para o Bobat, essa eu vou indicar para o Thera? Então, lá na clínica a gente não tem isso. Eu falo assim, que a gente mistura tudo. Entendi. Nós não somos terapeutas babatianas, nós não somos terapeutas... Você não segue método. TheraSuite, eu vou seguir só aquilo... Então, assim, porque hoje tem muitas técnicas que é isso, né? Tem. Você não pode fazer nada. Nada de diferente que você perde o título. E lá a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha lançando mão de tudo que vai ser bom e viável para aquela criança. Sim. Então, tô fazendo os manuseios do Bobat, mas eu preciso colocar essa criança em pé. Vamos colocar ela em pé, utilizando a gaiola do TheraSuite. Tô fazendo ali o TheraSuite e manuseio do Bobat funcional. E vou usar a plataforma Galileu para incrementar. Não, vou usar uma eletroestimulação. E é isso, assim, às vezes, não sei como funciona lá fora, né? Mas os pais às vezes falam assim, eu vou ter que pagar separado a eletro e a terapia? Eu falei, não, aqui não funtona assim. Eu falo muito isso, é recurso terapêutico. O que a gente precisa, não né? cobra, senão a gente vira cabeleireiro. Entendeu? Ó, você vai usar o shampoo, o condicionador, a máscara, o descolorante. Fica tanto, tanto e tanto. Eu falo muito para os meus alunos, eles falam assim... professora, quanto que a gente cobra do laser? Não, você não cobra nada do laser. O laser é um recurso terapêutico que vai otimizar seu tratamento. Você não cobra por ele. Justamente. Né? Justamente. Então, eu imagino que você deve pensar da mesma forma lá na clínica, né? E aí a gente usa todos os recursos que é importante para aquela criança. Né? Então, assim, talvez intensivos não vai ter como ser feitos, né? Porque tudo do intensivo, porque não tem aquelas 3 horas, aquelas 4 semanas, mas os recursos do intensivo estão ali à disposição de todas as crianças. E todas as terapeutas que estão lá sabem disso, né? Então, e é isso que a gente não limita. A gente não limita a questão de conhecimento e questão de recursos, né? Ah, não, tem uma novidade, uma terapia tal, mas todo mundo tá falando mal. Eu falei assim, gente, só tem como eu falar mal se eu for lá fazer? Exato. Eu não sou também um tipo de profissional que fica falando mal sem eu ter conhecimento. Sim. Né? Então é bem isso. Tem que ser, né? Porque a gente tem que saber o que dá certo e para falar também que não dá certo, a gente tem que saber também, né? A gente tem que ter experimentado. E é tão difícil falar que o que dá e o que não dá, porque vai muito da criança. Tem criança que vai responder muito bem a uma terapia A e a outra vai lá e não vai ter resultado nenhum. Então, isso é muito subjetivo. Empatia profissional também. A empatia é tudo. Tem criança que vai ser super empática comigo e não vai ser comigo, por exemplo. E outra que não vai ser comigo vai ser com você. Sim. E eu sempre falo, às vezes a mãe fala assim, ai, Natália, eu tô sofrendo, mas será que eu posso mudar de terapeuta? Eu falei, lógico, gente. Você é mãe, você tem que ir atrás do que você acha melhor pro seu filho. Isso. E nós temos um limite terapêutico também. Vai chegar num ponto que eu vou acrescentar no seu tratamento. Eu já falei isso pra você, né? Porque eu tratava a madrinha dela. Olha, vai chegar num ponto que vai acabar o que eu tenho para oferecer. Que ele vai acomodar com o meu estímulo. E vai precisar vir gente nova, com técnica nova, com estímulo novo, né? Então, assim, essa mudança de terapeuta não pode ficar pulando de galho em galho. Porque a criança precisa estabelecer um rapport ali com o terapeuta. Tem o vínculo terapêutico que ele é lento para ser formado, né? Não dá para ficar pulando de galho em galho. Mas vai chegar uma hora que talvez tenha essa necessidade, né? E nós não vamos ficar chateados por isso, de forma alguma. Nós somos maduros suficientes. Sim, a gente separa bem o CNPJ do CPF, sabe? A gente pode continuar amigo. Isso, exatamente. Até porque o peso do si é muito grande. Eu falo para as mães assim, imagina você ficar pensando daqui a um tempo, e se eu tivesse mudado? E se ele tivesse feito outra coisa? Gente, esse se mata. Então, na dúvida,
façam, sigam o coração, como a Nath falou. E se você for lá e não der certo, a porta tá aberta pra você voltar. Justamente, claro. É isso que eu falo. Volta. A gente vai amar e vai receber com o maior carinho. Só vem, né? Só vem. Só vem. Mas a gente sabe, nós falamos assim, mas nós sabemos como que funciona, né? Assim, infelizmente, tem famílias que quando voltam a porta tá fechada. E isso não é legal. Isso não é legal, isso não é maduro, né? Mesmo porque o ponto-alvo é a criança. Justamente. Então, a gente precisa pensar, né, no que a gente vai poder oferecer, no que a gente passa batido. Tem muita coisa que passa batido, a gente deixa passar e tá tudo certo, né? E, assim, eu acho que a gente ficaria a noite inteira conversando. Com certeza, eu tô amando. Que tem motivos demais, tem coisas demais. Eu garanto que a Nath não contou metade do que ela podia contar, né? Mas, assim, infelizmente, nosso tempo tá acabando, Nath. E, assim, a gente pede sempre para o nosso convidado deixar uma mensagem, seja para os profissionais, seja para os pais, né? Então, assim, que você ressalte algo que você acha importante, levar ao conhecimento das pessoas que vão estar nos assistindo. Então, é a hora de você deixar sua mensagem pra gente. É muito o que a gente já falou aqui, né? Eu quero deixar uma mensagem para os terapeutas, de que, pra gente levar em consideração, sim, que a família é o centro da nossa terapia, não só a criança, e a gente vê aonde aquela criança está inserida, e que as nossas palavras, as nossas ações vão ter muita influência dentro daquela família que já está passando por tanta coisa. Verdade. Então, isso é o que eu tenho para falar para os profissionais, né? E para se capacitarem, para trabalharem com aquilo que sabem mesmo, né? Focarem em algo específico, como a gente já disse. E para as famílias gente, sigam o coração de vocês. Vocês estão fazendo o que vocês acham que é o melhor para o filho de vocês. Então, não fiquem apegados a besteiras do dia a dia, né? E vão atrás do que vocês acharem que vai melhorar. Que é válido, né? Que é válido. Senhorita Natália, muito obrigada. Espero tê-la aqui novamente com a gente para falar sobre outros e outros tratamentos. Estarei aqui. Tá? Agradeço imensamente a sua disponibilidade por trazer tanta informação de qualidade, né, Pri? Com certeza. Hoje eu aprendi muito e tenho certeza que todo mundo, né, também aprendeu. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu gostei muito de te conhecer. É um prazer te conhecer. E, com certeza, é a primeira de muitas outras. Obrigada. Com certeza. E para o pessoal de casa, gente, muito obrigada mais uma vez. Vou ressaltar com vocês, a gente está com parceria com a Ajude o João Pedro, que faz os nossos personalizados, tá? A história do João é muito bacana. Se vocês puderem entrar no Instagram do João, a mãe dele faz os personalizados para bancar os tratamentos dele, tá? E agora, final de ano, a gente faz muito personalizado para dar de brinde, para dar de presente, para dar de lembrancinha. Vamos ajudar quem precisa, né? Muito obrigada pela companhia de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Deixa seu like, curte, compartilha, manda para o resto das pessoas que você conhece. Passa para frente essa informação, porque ela pode ser muito importante para alguém que você ama, tá? E a gente espera vocês em mais um Elas Pode Mais na Beijo. semana que vem. Até Até mais. semana que vem. Tchau.